Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joel Gracioto, eu sou advogado especializado no planejamento patrimonial da família e hoje eu quero falar com vocês um assunto que na verdade é um problema, né? Um problema que é enfrentado por muitas famílias brasileiras, que é exatamente o alto custo do inventário. O inventário ele é um processo obrigatório que deve ser realizado, tá, após a morte de uma pessoa para transferir o quê? A titularidade dos bens para os herdeiros. Infelizmente, o processo de inventário no Brasil ele é conhecido pelos seus altos custos, né? Pela dor de cabeça, o estresse, o tempo que isso leva, né? E fatalmente os impactos financeiros que isso traz numa família. Então, para que se tenha dimensão sobre esses pontos, o correto seria se você tivesse contato com alguém que já passou pelo inventário ou algum parente, alguém que já tenha passado por isso, e aí você vai conseguir ter essa dimensão e poder imaginar o que isso causa. Acontece que o que as famílias brasileiras não sabem é que elas têm uma alternativa e uma alternativa muito interessante para evitar o inventário, né? Essa alternativa é o sistema de holding familiar. No sistema de holding familiar, você evita esse estresse, essas brigas familiares, por quê? Primeiro, porque a sucessão dos bens vai se dar em vida. Ou seja, aquele que é o detentor do patrimônio, ou os detentores do patrimônio, eles vão decidir como é que querem fazer essa sucessão dos bens. Vai fazer a vontade deles. Obviamente que a gente vai respeitar a lei, né? Mas ele vai poder decidir em vida como é que quer fazer isso, né? E ele vai fazer isso de uma forma muito interessante, sem perder o poder sobre esses bens. Ele vai poder estar no controle desses bens, né? E fora isso, a eficiência que se alcança no sistema desse, a economia que é trazida, para que vocês façam uma ideia, o custo desse sistema representa praticamente 10% do custo de um inventário, né? Então você não tem estresse, você organiza os bens, você passa os bens segundo a sua vontade para os seus herdeiros, você tem eficiência econômica nisso. Quer dizer, são inúmeras as vantagens. O grande problema é que as famílias brasileiras ainda não conhecem esse sistema, né? E muitas vezes não conhecem até os males que o próprio inventário traz. Então, como é que essas famílias, essas pessoas, elas vão buscar uma solução se nem ao certo tem a dimensão do problema? Então, é um desafio, a gente vem fazendo as postagens nas redes, vem falando sobre holding familiar, sobre o planejamento patrimonial da família, levando essa informação ao maior número de pessoas possível, para que elas tenham conhecimento, primeiro, do grande problema, o grande mal que existe, que é o inventário, né? E aí a gente se estende, né? As outras formas de sucessão de bens também elas são igualmente ruins, né? Então vamos imaginar fazer aquela doação de bens em vida com reserva de usufruto. Isso também não resolve, né? Não resolve porque você perde o controle sobre esses bens. E num sistema de holding familiar você não perde. Você monta esse sistema de acordo com a sua vontade, com todas as vantagens que nós falamos, e você não perde o controle sobre os bens. Se você precisar vender o bem, se você precisar alugar esse bem, se você precisar dispor, dar em garantia, tudo isso é possível. E sem depender do herdeiro, né? Não depende da vontade dele. Então, voltando um pouco, conhecendo um pouco mais os problemas que são causados pelo inventário, busca-se então alternativas e pode-se então ter o conhecimento do que é uma holding familiar, né? E quais são os benefícios que ela traz. Então, o importante nesse momento é saber que existe alternativa. Essa alternativa ela é muito interessante, precisa ser um pouco mais detalhada,
mas acho que a gente conseguiu passar um pouco de informação hoje e vamos nos próximos vídeos adicionando mais informações e passando situações em que a gente tenta fazer uma comparação de holding familiar com outros sistemas de sucessão de bens. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhem, compartilhem, passem essas informações para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus familiares, que eu acho que a gente pode evitar esse mal que é o inventário e trazer uma situação muito mais benéfica e confortável a todos. Tá bom? Muito obrigado. Curta o canal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.